Garoto promessa recém-formado, mas já titular absoluto. Este é Gustavo Nunes, de recém-formado para recém-renovado para xodó da torcida do Grêmio. O garoto de 18 anos já é matéria em todos os lugares no mundo do futebol. O jornal AS, por exemplo, estampou sua capa com a nova joia que assombra em Brasil, Gustavo Nunes. Então, o mundo do futebol para ver Gustavo Nunes, e o Grêmio sabe disso. Garoto, 18 anos, multa de 80 milhões de euros para o mercado externo, para o mercado da Europa, mas uma multa de apenas 60 milhões de reais para o mercado interno. O perigo das SAFs. Por exemplo, o Grupo City poderia muito bem contratar Gustavo Nunes através do Bahia e depois mandar ele para o Manchester City pagando muito menos do que teria que pagar num negócio em euros. Muito menos. O Lyon, que é parceiro do Botafogo, por que parceiro? Porque tem o mesmo dono? Poderia fazer a mesma coisa. Inclusive, é da França que vem o grande interessado neste momento. Mas não deve ser para a França que Gustavo Nunes deve ir. O staff do jogador defende a permanência de Gustavo Nunes por pelo menos 1 ano e meio em Porto Alegre. No caso, esta temporada toda e mais a metade da próxima, com aí sim a possibilidade de uma venda para a Europa. O staff do jogador planeja uma saída do futebol brasileiro aos 20 anos de idade. Será possível segurar? Por que eu digo isso? Porque os gigantes, como você viu na capa, já estão de olho na joia de 80 milhões de euros. Quanto o Grêmio irá lucrar com Gustavo Nunes? Depois da vinheta, a gente fala sobre isso. O Mônaco da França já é o principal alvo ou o principal interessado em Gustavo Nunes. Mas aí eu preciso te dizer que se Gustavo Nunes continuar jogando o que está jogando, não será para o Mônaco a sua ida. Provavelmente não. O staff do jogador já vem recebendo inúmeras sondagens pelo jogador, pelo destaque, pela joia, pelo titular de 18 anos, Gustavo Nunes. Real Madrid, Barcelona, Milan, os dois de Manchester, Liverpool, Arsenal, Chelsea, que gosta muito, inclusive, de brasileiro, o Arsenal também, o Bayern de Munique, o Borussia Dortmund, o Mônaco, o Lyon, e aí o perigo, porque o Lyon é de John Textor está no Brasil, e aí um perigo grande. Do mesmo jeito o Grupo City, porque o Manchester United, na verdade o Manchester City, já olha para Gustavo Nunes também, mas aí eu tenho uma informação para te dar. O sonho de Gustavo Nunes é jogar em Madrid, no Real Madrid. O sonho de Gustavo Nunes é jogar no Real Madrid. Então, possivelmente, a gente possa ver Gustavo Nunes ao lado de Endrick, Vini Júnior, Rodrigo e ele. Ou no Barcelona, por que não? Ao lado de Rafinha, Vitor Roque. Na Juventus, por que não? O fato é
que os gigantes europeus olham para a joia de 18 anos, como coloca o jornal AS, que assombra o futebol brasileiro neste momento. E detalhe, ele nem tem muitos gols, muitas assistências. Ele está encantando o mundo da bola justamente pelo drible, pela idade, pela rapidez que se tornou titular, pela cabeça que mostra ter e, obviamente, pelo fenômeno que ele é. Nasceu um craque no futebol brasileiro. E nasceu um craque, mais um dentro do Grêmio. A venda mais cara do Grêmio é Arthur. E dentro dos bastidores do Grêmio já se fala em uma venda maior, amplamente maior do que a do Arthur. E aqui, uma informação que no meio do ano o Grêmio deve receber propostas na casa de 20, 25, já na janela do meio do ano. 20, 25, até 30 milhões de euros pelo Gustavo Nunes. No meio do ano. No meio do ano. O interesse do Mônaco é para a proposta de 20 milhões de euros. Vazou. O interesse do Mônaco é 20 milhões de euros pelo jogador agora. Ele já tinha recebido uma sondagem na janela desta abertura de temporada. Ele jogou 6 jogos como titular. E o Mônaco já queria pagar 20 milhões de euros. Onde vai parar? Assenta-se ou aprontem-se. Se preparem. Estejam sentados. Porque o furacão... Não vamos usar esse tema, né? Já temos um que saiu daqui que usa esse tema, o Furacão TT. Vamos lá. O meteoro Gustavo Nunes assombra o Brasil e acorda ou desperta a Europa para mais um fenômeno que o futebol brasileiro está mostrando pro mundo da bola. Deixa o like, um abraço, valeu. Fui!